Salve moçada, como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você escolheu para assistir esta videoaula. Prazer enorme estar com vocês novamente e poder oferecer essa videoaula que isso possa ser uma ajuda para vocês na hora de vocês conquistarem uns pontinhos importantes ali no Enem e no seu vestibular. E se Deus quiser vai dar tudo certo, vocês vão conseguir alcançar os objetivos de vocês. Galera, a aula de hoje é uma aula mais curta sobre estrutura e semelhanças atômicas, mas bastante importante. Então, se você tem dúvida nesse assunto, vem comigo. Então vamos lá, moçada, começando a aula. Estrutura atômica e semelhanças atômicas. Moçada, a aula de hoje está emocionante. Vamos que vamos. Começando pela estrutura do átomo. Como que é o átomo? Galera, átomo tem duas regiões importantes, que são quais? Núcleo e eletrosfera. Núcleo e eletrosfera. E o que eu tenho no núcleo? No núcleo eu tenho dois tipos de partículas, que são os prótons e os nêutrons. E como o próprio nome diz, galera, prótons são as partículas positivas e nêutrons são as partículas neutras. E na eletrosfera, como o próprio nome diz, nós temos os elétrons, que são cargas negativas. Galera, observa que para representar prótons, você põe a letra P e põe um sinalzinho de mais. Isso te ajuda a lembrar que prótons são cargas positivas. E ainda, moçada, prótons, felizmente, como começa com P, te lembra positivo, para você não esquecer. Prótons são partículas positivas. Nêutrons são partículas neutras, então tem um N e tem um zero ali em cima, parece que é abreviação de número. Na verdade, é uma partícula neutra. E os elétrons são partículas negativas, estão girando ao redor do núcleo. Então, esse é o átomo, moçada. E aí nós temos um conceito muito importante chamado número atômico. O que é número atômico? Número atômico é o número de prótons. Número atômico é o número de prótons. Josias, por que número atômico é o número de prótons? Ah, moçada, eu vou falar isso olhando para vocês, para não ficar uma aula distante só olhando para o slide. Então, olha para mim aqui rapidinho. Moçada, número atômico é um nome imponente, né? Número atômico, número do átomo. Por que o número de prótons tem esse nome? Pelo seguinte, galera, os cientistas que trabalhavam por pesquisar essa parte, descobriam as propriedades e características dos átomos, perceberam que o número de prótons dizia qual elemento que o átomo pertencia. Então, por exemplo, se você pegasse um átomo na sua mão, pá, tá aqui, ó, tem um átomo aqui. Peguei o átomo. Aí você olha para o átomo. Tá, olhei. Aí eu te pergunto, de qual elemento químico esse átomo pertence? Ou seja, é um átomo do quê? O que você vai olhar? Você tem três partículas para ver nele. Você tem os prótons, nêutrons e elétrons. Mas quais dessas três partículas te dizem de qual elemento químico esse átomo pertence? Ou seja, quem esse cara é? São os prótons, moçada. Então, os prótons, eles identificam a qual elemento químico um determinado átomo pertence. Então, você viu que tem 11 prótons. Ah, é um átomo de sódio. Ah, não, eu vi aqui que ele tem 6 prótons. É um átomo de carbono. Então, dependendo do número de prótons que o átomo tem, você consegue saber qual é o elemento químico que ele pertence. Daí a importância que foi dada a essa quantidade de partículas e a ela foi dado o nome de número atômico. Número atômico, número de prótons. Então, galera, como eu falei para vocês, número de prótons indica qual elemento químico pertence ao átomo. Por isso que ele tem esse nome aí tão especial, número atômico, representa pela letra Z. Vamos dar um exemplo. Se você tem um átomo, por exemplo, com 6 prótons, é o carbono, independente das outras partículas, do número de nêutrons, independente do número de elétrons. Então, nesse caso, o número atômico do carbono, dizemos que é 6, que é o número de prótons dele. Entendido, galera? Número de massa, então. Essa galera não é para decorar, não precisa decorar. Você vai gravar o seguinte, velho, o que é pesado no átomo? O que é pesado no átomo? O núcleo, gente, o núcleo é pesado. Os elétrons são tão levinhos, pensa, é como se fosse uma formiguinha junto com um elefante.
Elétron tem massa? Sim, tem massa, mas a massa dele é tão pequenininha perto da massa das partículas do núcleo que é desprezível. Então, o que é pesado no átomo? O núcleo. E o que tem no núcleo, moçada? No núcleo tem o prótons e nêutrons. Então, você vai lembrar as partículas que tem no núcleo. O número de massa, que a gente representa pela letra A, nada mais é do que a soma das partículas que estão no núcleo, que é prótons mais nêutrons. Galera, uma observação importante. Para quem já viu a tabela periódica e sabe que existe algumas as massas, né, dos elementos, moçada, aquela massa é diferente de número de massa. Aquela massa é uma unidade especialmente atribuída para medir a massa dos átomos de forma relativa ao isótopo 12 do carbono. Aquilo lá que está na tabela periódica chama massa atômica. Isso que eu estou falando chama-se número de massa. Número de massa, moçada, é uma soma de partículas. Por isso é adimensional. Então é uma soma do número de partículas do núcleo. Por isso é adimensional. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, nesse átomo, qual é o número de massa de um átomo que possui 6 prótons e 6 nêutrons? Ah, importante, galera. Os átomos não precisam ter número de prótons igual de nêutrons, tá ok? Nesse exemplo, é igual, mas não é necessariamente igual. Eu até pus o átomo aí bonitinho para vocês. Você pode até contar. Quantos prótons você tem? Ó, você conta aí, tem 6, né? Eu já coloquei no enunciado, mas você pode olhar o desenho se você se sentir mais à vontade. Quantos nêutrons tem? Que são essas esferas amarelinhas aí. Estão bem bonitas, né? Bem desenhado aí. 6 também, correto? Então, quantas partículas você tem no núcleo? Ora, eu tenho 12, porque são 6 partículas de prótons e 6 partículas de nêutrons. Então, eu tenho 12 partículas. Então, o número de massa desse átomo é 12. Então, no núcleo, eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons, portanto, 12 partículas. Então, galera, número de massa é a soma do número de partículas que está no núcleo. Então, no caso, vai ser 6 mais 6 nesse exemplo, que é 12. Qual que é a unidade? Não tem unidade, adimensional, porque é uma soma do número de partículas. Espero que vocês tenham entendido, moçada. Bora lá, tocando o barco. Notação atômica, é importantíssimo como você vai escrever esse átomo de uma forma mais simplificada, com o seu número de massa e o seu número atômico, que são os prótons. Sempre assim, moçada, como está nesse desenho aí. O número atômico você vai escrever na parte inferior, esquerda, do símbolo do elemento. E o número de massa na parte superior. Então, olha só, o número de massa em cima, que é o A, né, que vai vir um número, e o número atômico, que a gente simboliza pela letra Z, embaixo. Então, olha um exemplo. Esse átomo X, pus X para ser um átomo genérico. Não interessa qual elemento químico é nesse momento. Ele tem o 60 em cima e o 23 embaixo, ok? Então, número de massa é quem está em cima, é o 60, e número atômico é quem está embaixo, o 23, que é o número de prótons. Moçada, uma dica, se você tem dificuldade para gravar, aí você não vai esquecer mais. Grava isso, galera. O número de massa sempre vai ser ou maior ou igual ao número atômico. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Então você viu esse átomo X. Professor Josias, não lembro quem que é a massa e quem que é o número de prótons. E agora? Simples, galera. Relaxa, fica tranquilo. Olha qual que é o maior número. Ah, é o 60, é o número de massa. E o menor é o 23, é o número atômico. O número de massa tem que ser sempre maior do que o número de prótons. Beleza, galera? Assim você não esquece nunca. Galera, olha só. Então já tenho a massa e tenho o número de prótons. E os nêutrons? Não está representado. Você vai usar aquela fórmula do número de massa para calcular os nêutrons. Ele não fica escrito de forma explícita, direta, mas você consegue calcular. Você já tem a massa e já tem o número de prótons. Substitui nessa fórmula e você calcula os nêutrons. Então, no lugar do A, da massa, você põe o 60. E no lugar dos prótons, você põe o 23. Então, você vai fazer essa conta, né? Passa o 23 para o outro lado, está somando, vai passar subtraindo, vai ficar 60 menos 23. Então, nesse exemplo, eu tenho 37 nêutrons. Tá aí, galera. Moçada, e agora a gente começa a falar sobre um átomo neutro e depois vamos falar de um átomo que não é neutro.
Uma coisa neutra é uma coisa que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. É isso que acontece num átomo neutro. Só que as cargas positivas a gente chama de prótons e as cargas negativas a gente chama de elétrons. Então, para um átomo ser neutro, número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Você tem 10 prótons. Se o átomo é neutro, você tem também 10 elétrons. Tranquilo, galera? Bora lá então, tocando barco. E os íons são átomos em que o número de cargas positivas é diferente do número de cargas negativas. Então, o número de prótons é diferente do número de elétrons. E aí tem uma coisa importantíssima que você não pode esquecer, mas eu vou olhar para você para falar isso, para você não esquecer. Moçada, no átomo você nunca vai alterar o número de prótons ou nêutrons, ou seja, as partículas do núcleo. Você só altera os elétrons. Então, em um átomo, você pode adicionar mais elétrons ou pode retirar elétrons. Você nunca vai alterar as partículas do núcleo, porque se você fizer isso, nós estaremos falando de uma reação nuclear, que já a gente vai ver depois em radioquímica. Então, moçada, quando nós falamos de íons, você vai ou adicionar elétrons ou retirar elétrons. Nunca você vai alterar os prótons e nem os nêutrons. Beleza, moçada? Então acompanha comigo aí no slide. Então deixa eu escrever para você isso que eu falei, tá aí. Ou seja, para um átomo, somente podemos alterar o número de elétrons, jamais alteramos as partículas do núcleo. E aí, galera, vamos partir de um átomo neutro. Nós podemos ter dois tipos de íons, ou positivo ou negativo. Se você adicionar elétrons em um átomo, se um átomo neutro ganha elétron, veja só, galera, elétron é carga o quê? Negativa. Então, se ele ganha carga negativa, ele vai ficar mais negativo. Então, se ele fica negativo, ele vira um íon negativo. E esse íon negativo a gente chama de ânion. Por outro lado, se você pega um átomo neutro e ele perde elétron, então veja só, galera, elétron é carga o quê? Negativa. Você tira a carga negativa. Então esse átomo vai ficar positivo. E aí eu peço para vocês tomarem um cuidado, para vocês não errarem. Quando a gente vê um íon positivo, ele não ganhou próton, ele não ganha carga positiva, ele não ganha próton. O que aconteceu é que ele perdeu elétron. Como ele perdeu carga negativa, ele ficou positivo. E aí ele se transforma num íon positivo, chamado de cátion. Beleza, galera? Observem que tanto para o ânion como para o cátion, eu estou falando em ganhar ou perder elétron. A gente só mexe no número de elétrons de um átomo. Então deixa eu dar um exemplo para você, galera. Imagina que eu tenho esse átomo neutro. Josias, você não pôs a massa. É verdade, mas aqui não precisa. Para esse exemplo, o número atômico já é suficiente. Então, galera, lá embaixo, 52, número atômico, que é o número de prótons. Se esse átomo é um átomo neutro, se ele tem 52 prótons, ele tem 52 elétrons. Se esse átomo ganhar um elétron, com quantos elétrons ele fica? 53. E ele continua com 52 prótons, porque eu não mexo no número de prótons. Então observa, moçada, que ele ficou com uma carga negativa a mais do que positiva. Então ele se tornou um íon negativo. Então essa carga negativa eu vou colocar lá na parte superior à direita do átomo. Então eu vou colocar o átomo X e passou a ser X menos 1. Só que quando eu tenho menos 1, você pode pôr simplesmente menos. Você pode suprimir o número 1. Se ele tivesse ganho 2 elétrons, seria x menos 2. Se ele tivesse ganho 3 elétrons, x menos 3, e assim por diante. Então, ele é um íon negativo, ou um ânion monovalente. Mono vem de uma carga negativa. E agora, se esse átomo perder um elétron, quantos elétrons ele vai ficar? Ele tinha 52. Perdeu um, ficou com 51 elétrons. E prótons? Próton 52, Josias. A gente não mexe nas cargas do núcleo. Então, moçada, observa que quando eu tirei um elétron do átomo, ele ficou com uma carga positiva a mais do que negativa. Então, ele virou um íon positivo. A gente representa ele por X mais 1. Como 1 pode ser suprimido, a gente pode escrever simplesmente X com maisinho lá.
Beleza, galera? Então ele é um íon positivo ou um cátion monovalente. Se caso esse átomo tivesse perdido 2 elétrons, ele seria X mais 2. Se tivesse perdido 3 elétrons, X mais 3 e assim por diante. Certo, moçada? Muito bem. Então nós encerramos essa parte da estrutura atômica e vamos falar de semelhanças atômicas. Olha lá, moçada, apareci aqui de novo. Galera, quando eu falo semelhança, o que é ser semelhante? O que é semelhança? Bom, semelhança é alguma coisa parecida, certo? Então, por exemplo, eu com a minha irmã, eu tenho alguma característica semelhante a ela. Ah, sei lá, eu tenho o nariz parecido, eu tenho a boca, enfim. Então, semelhança são algumas coisas parecidas. Semelhança atômica são átomos que têm alguma coisa parecida. E o que é esse alguma coisa? É alguma partícula. Pode ser o próton, pode ser o nêutron, pode ser o elétron, pode ser... alguma dessas partículas vão ser iguais, vão ser parecidas. Então, semelhanças atômicas são algumas semelhanças que os átomos podem apresentar. São elas. Então, os 4 tipos possíveis de semelhanças atômicas se chamam isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos. Vamos ver o que é cada um desses tipos de semelhanças. Primeiro, isótopos, galera. Coloquei em vermelho ali grifada a letra P, para você lembrar de prótons. Então, iso significa igual. Então, isótopos são átomos que têm de igual o número de prótons. Você vai lembrar da letra P da palavra prótons. E aí você não vai esquecer. Então, isótopos são átomos que têm mesmo número de prótons. Então, olha esse exemplo. Então, galera, são 3 átomos de hidrogênio. Observa que eles têm massas diferentes. A massa está em cima, massa 1, 2 e 3 respectivamente. Mas o número de prótons é tudo 1. Eles são chamados de isótopos. Só uma observação, galera. Esses isótopos de hidrogênio têm nomes especiais. O hidrogênio com massa 1, que é o mais comum, mais abundante na natureza, a gente pode chamar de hidrogênio mesmo. Com massa 2, a gente chama de deutério. E massa 3, a gente chama de títrio. E agora, galera, isóbaros. E eu grifei em vermelho a letra A, porque você vai olhar para a letra A e você vai lembrar que A é o símbolo de massa, de número de massa, ok, galera? Então, isóbaros são átomos que têm igual o número de massa. Então, vamos pegar 2 exemplos. E o número de massa é o número que está em cima. Então, apareceu o átomo de cálcio e de potássio. Observa que o número de massa são iguais. Portanto, se eles têm o mesmo número de massa, eles são isóbaros. Isótonos, você vai olhar aquela letra N que eu grifei em vermelho. Então, moçada, perceberam que não é para vocês decorarem? É para vocês olharem essas letras-chave que te dão a resposta do que significa cada uma dessas palavras. Então, isótonos são átomos que têm mesmo número de nêutrons. O número de nêutrons é igual. Então, olha esses 2 átomos aqui nesse exemplo. O átomo de boro e o átomo de berílio. São isóbaros? Não, porque as massas deles são diferentes, 11 e 10 respectivamente. São isótopos? Não, porque o número de prótons dos dois são diferentes. Então pode ser que eles sejam isótonos. Só que o número de nêutrons ele não está escrito de forma já direta. Você tem que fazer aquela continha usando a fórmula do número de massa. Então você vai lembrar que o número de massa é prótons mais nêutrons. Então você vai substituir naquela formulinha e você vai descobrir que o número de nêutrons do boro é 6. E o número de nêutrons do berílio vai ser 6 também, porque é 10 menos 4. Olha só, galera, se eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos, ok? Número de nêutrons iguais, então os átomos são isótonos. E para encerrar, galera, nós vamos ver o que são átomos isoeletrônicos, e aí ficou mais fácil. O nome já nos dá a dica do que esses átomos têm de igual, que são o número de elétrons. Então, olha só esses 2 átomos. O átomo de neônio, átomo neutro, porque não tem carga nem positiva e nem negativa, e um íon, o íon sódio, com carga mais 1. O átomo de neônio, quantos prótons tem? 10. Quantos elétrons tem o átomo de neônio? 10 também, porque ele é um átomo neutro. Agora, olha o átomo de sódio. Quantos prótons tem?
11, só que ele é um íon. Ele é um íon com carga mais um. Se ele tem uma carga mais um, significa que ele perdeu um elétron. Então, se ele fosse neutro, ele teria 11 elétrons, mas como ele perdeu um elétron, ele tem 10. Então, olha só, o número de elétrons são iguais os dois átomos. Portanto, eles são isoeletrônicos. Beleza, moçada? Então, moçada, de coração espero que essa aula tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido, que esses conceitos tenham ficado bastante claro para vocês. Mas se ficou dúvida, me manda e-mail, que eu estou totalmente à disposição para responder para vocês. Moçada, tentem fazer os exercícios e aí eu vou postar depois a aula de resolução comentada dos exercícios. Obrigado, galera. Um abração. Desejo tudo de bom a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, moçada.